Que a graça do bondoso Deus seja com todos nós. Nós iremos meditar hoje sobre a morte de Abel, quando Caim matou Abel, lá no início de todas as coisas. Então, o que foi que aconteceu? Qual foi o motivo? Por que Caim matou Abel? Por que ele matou o seu próprio irmão? Os dois, eles trabalhavam. Caim, ele cuidava da terra, ele era um plantador, ele era agricultor. E Abel, ele era pecuarista, ele criava os animais, ele criava gado. E quando eles resolvem oferecer sacrifício a Deus, cada um levou aquilo que ele produzia. Então Abel, ele levou um animal e Caim levou o fruto, o produto que ele produzia na terra. Ninguém sabe o que foi que ele levou. Então vejam só, o que aconteceu? Que quando eles fazem o sacrifício, oferece os seus produtos a Deus, oferece o sacrifício a Deus, então diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel. E como Caim, ele era invejoso, mentiroso, injusto, ele era perverso e, acima de tudo, invejoso, que era a pior coisa que ele tinha, então ele ficou logo chateado. E aí ele diz assim, eu vou matar, fez logo um plano, foi logo planejando como matar o seu irmão, que era justo, era pacato, era honesto, e era um adorador de Deus. Então Abel tinha essas qualidades. Então era diferente completamente um do outro. E ele planeja matar o seu irmão. E assim ele fez. Ele matou o seu irmão. É tanto que quando Deus procura Caim e pergunta pelo seu irmão, ele responde a Deus de uma forma brusca, dizendo, por acaso eu sou guardador do meu irmão? E aí ele foge, ele sai para outra cidade chamada Nod. Lá ele criou uma cidade, murou a cidade e começou a inventar as coisas. Ele inventou, por exemplo, limites das propriedades, começou a organizar as coisas que perduram. Até hoje nós temos os limites das propriedades, das terras, que foi criada por Caim. Ele também criou pesos e medidas e por aí foi. Ele era muito inteligente, só que ele permaneceu sendo perverso. Ele não se arrependeu do crime que havia cometido contra o seu próprio irmão e ele continuou sendo criminoso, aquela pessoa má que ele sempre foi desde o início. Então lá nessa cidade ele faz tudo isso lá. E então ele criou também, ele descobriu a arte de forjar, de lidar com ferro. O que é isso? É você pegar o ferro, uma barra de ferro, naturalmente tinha as pedras de ferro, ele pegava aquele ferro, ele derretia o ferro e transformava em ferramentas cortantes para beneficiar o homem, para cortar madeira, para tudo. Então, as ferramentas cortantes, elas funcionam até os dias de hoje. E foi exatamente ele que aprendeu a arte de transformar ferro, uma pedra de ferro, em ferramentas. Foi ele que fez isso. Então hoje nós chamamos de ferreiro. Aqui no Nordeste nós temos ferreiro. Quando um agricultor, um fazendeiro, ele tem uma ferramenta, por exemplo, uma picareta, uma alavanca, que ela fica cega, que de tanto trabalhar, engrossa a sua parte cortante, então ele leva lá no ferreiro, ele coloca no fogo, dá uma temperatura, ela fica vermelhinha, ele bate aquela ferramenta volta ao normal. Então é assim que funciona. E quando aquela ferramenta está já, como se diz, ficando curtinha, que não tem mais como bater, ele emenda, ele pega um pedaço de ferro, coloca os dois no fogo
e ele tem uma areia especial que só o ferreiro conhece. Vai lá no rio, ele pega aquela areia. Então, do lado do ferreiro, que ele tem o fole, né? O fole é aquela ferramenta para soprar o carvão, para colocar a ferramenta lá e ficar vermelhinha. Quando aquela ferramenta está vermelha, ele coloca dentro daquela areia, ele joga dentro da areia, e como está quente, bem vermelhinho, a areia gruda no ferro e ele bota em cima da bigorna. A bigorna é uma ferramenta de ferro, de aço, própria para o ferreiro trabalhar em cima dela. Se você colocar aí na internet bigorna, você vai ver a foto dessa bigorna. É uma ferramenta usada pelo ferreiro. Então ele solda fica tão perfeito que ninguém sabe se realmente ali houve uma solda. Porque se você pegar um ferro e soldar, você vai ver a solda, mas o ferreiro não. Ele faz a solda tão perfeita que ninguém vai identificar onde foi realizado aquela solda. Então, por aí, os descendentes de Caim, eles inventaram também a música. Foi um descendente de Caim que inventou a música, essa beleza que hoje é usada tanto para adorar a Deus, como nos quartéis, nas paradas militares, nas festas. Tudo, a música, ela está presente em todos os lugares, e foi exatamente um descendente de Caim que criou a música, o saltério, a harpa. Ele, além de criar a música, além deles criarem a música, eles criaram também alguns instrumentos. Claro, não era como hoje, mas de qualquer forma, o princípio, a base foi lá pelos descendentes de Caim. Eles criaram tudo isso aí. Então, Caim, ele teve essa virtude no campo material. Só que ele nunca deixou de ser mau. Ele não se arrependeu. Ele continuou sendo perverso, apesar de ele ter criado essa cidade lá, e ele foi perverso a sua vida inteira. Então, aí está a história. Como foi que aconteceu, o porquê da morte de Abel, e Caim debandou-se, desviou-se de Deus, não quis mais saber de Deus. Enquanto Abel era um adorador de Deus, Caim não. Caim, ele abandonou Deus, ele desviou-se da presença de Deus, ele não quis mais saber de Deus até a sua morte. Os seus descendentes, aí lá na frente a gente vai encontrar alguma coisa, nós iremos dar continuidade a esse trabalho, e a gente vai ver aí os descendentes de Caim lá na frente. Mas por enquanto nós queremos falar apenas de Caim, dessa morte e o que ele fez e para onde ele foi. Então vejam só, a gente fica pensando, por que houve esse crime lá no início, na primeira família que Deus criou? Bom, a gente não tem assim uma resposta, mas nós sabemos que houve isso, e o motivo foi a inveja, que permanece até hoje, e agora nós temos somente a lamentar esse ocorrido lá no início de tudo. Portanto, meu prezado amigo, se esta mensagem foi útil para você, se inscreva no canal, nos dê uma força, ative o sino para as notificações, compartilhe com seus amigos. Nós dependemos de você para que continuemos produzindo informações neste canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.